Gente, boa tarde. Nós vamos dar continuidade sobre os assuntos que correspondem à Segunda Guerra Mundial. Então, cronologicamente, nós estamos falando do período de 1939, onde, de fato, a Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de setembro de 1939, ela tem início a partir do ataque à Alemanha. Mas é preciso que a gente primeiro lembre, antes de mais nada, de alguns acontecimentos que marcaram esse processo até 1939, e aí eu vou fazer aqui a lembrança dessa formação das alianças. Como vocês podem ver, a tríplice, aliás, os aliados e o eixo, os aliados que se formaram depois, inclusive Inglaterra, França, a União Soviética e os Estados Unidos, que entraram em 1941, e o eixo, que foi uma formação bem mais anterior, Alemanha, Itália e Japão. Dito isto, a gente precisa lembrar de dois acontecimentos importantes. Em 1938, que foi a Conferência de Munique, em que se reuniram na Alemanha, na cidade de Munique, líderes da Alemanha, Itália, França e Inglaterra. E nessa conferência foi assinado um acordo em que a Alemanha poderia ocupar parte da região dos Sudetos, não toda a região da Tchecoslováquia, mas poderia ocupar parte, que ele já tinha feito isso. Então a justificativa era mais ou menos de unir os mesmos povos que falavam a mesma língua, que tinham os mesmos costumes, que era aquele projeto de Hitler em relação à raça ariana. E então foi assinado esse acordo em 1938. Claro, ingleses e franceses ainda insatisfeitos, mas para evitar um conflito maior, para evitar a dita Segunda Guerra Mundial, eles assinaram esse acordo, que ficou conhecido como política do apaziguamento. E um outro fato importante foi a assinatura também de um acordo aí, que foi o Pacto de Não Agressão entre Hitler e Stalin, Alemanha e Rússia, em que ambos não se enfrentariam. Hitler teria falado sobre alguns conflitos que iria empreender, mas que não iria invadir a Rússia e também não iria invadir Polônia. Polônia, o território que separa, na verdade, a Alemanha da Rússia. O acordo assinado na Conferência de Munique em 1938, na verdade, legitimava a dominação de Hitler na região dos Sudetos, mas o acordo era de que se parasse por aí. Hitler iria conquistar essa região, dominar esses povos, mas não iria empreender outra política expansionista para outras regiões, muito menos em relação à Polônia. E Hitler, no ano seguinte, 1939, no dia 1º de setembro, ele invade a Polônia. E automaticamente, é claro, ingleses e franceses são obrigados a declarar guerra contra a Alemanha. Então, assim, Inglaterra e França se unem em 1941, porque foi invadido o território russo. A União Soviética entra do lado dos aliados, assim como no mesmo ano, 1941, os Estados Unidos também entram do lado dos aliados, porque foram também atingidos. A base militar norte-americana foi atingida pelos japoneses no ano de 1941. Então, assim, aí está formado, a princípio, essas alianças, e aí é o estopim da Segunda Guerra Mundial. O período que corresponde à Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os historiadores acabam dividindo em 3 grandes fases, as fases da guerra. Essa primeira fase, de 39 a 42, é caracterizada principalmente pelo avanço do eixo, mas especialmente da Alemanha, dos nazistas. Então, a Alemanha acaba dominando muitos territórios, praticamente toda a Europa é dominada pelos alemães, com sucessivas vitórias. Então, assim, é o auge desse avanço do eixo. A segunda fase vai de 42 a 43, é uma fase do equilíbrio de forças. Aí nós temos uma recuperação significativa dos aliados, principalmente com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. A última fase, terceira fase, de 43 até 1945, nós temos um avanço dos aliados, recuperação decisiva dessas forças, a derrota da Itália em 43 e a derrota da Alemanha, a rendição da Alemanha, a rendição do Japão em 1945. Então, essas são as principais
fases. A primeira fase ela é caracterizada por uma tática de guerra adotada pelos alemães, que é a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Hitler atacava simultaneamente o território inimigo via aérea, via mar e por terra. Então não existia chance do inimigo a sobreviver e enfrentar as forças de Hitler. Foi uma tática que ele usou durante toda a Segunda Guerra Mundial e só teve, de certa forma, um barramento em relação a essa tática de guerra em 1943, quando ele perde a primeira perca do exército de Hitler no território russo, em Stalingrado, que é a maior batalha, a batalha mais violenta da Segunda Guerra Mundial. De 1939 até 1942, os nazistas eles conseguiram ocupar boa parte da Europa, praticamente quase que totalmente, invade a Bélgica, a Holanda, Suíça, a França, ocupa a França, o país dos aliados, e quase que totalmente, embora a França ficasse dividida em alguns territórios, mas quase que totalmente sob domínio nazista, e resiste aí praticamente isoladamente à Inglaterra, como vocês podem perceber aí no mapa. Os nazistas passam a bombardear a Inglaterra, era a forma mais eficaz para Hitler, já que a Inglaterra é uma ilha, então eles bombardeavam sucessivamente a Inglaterra, mas o primeiro-ministro inglês, ele não se rende, eles lutam até o fim, e assim, esses primeiros anos caracterizam a Inglaterra como a grande sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, não é? Claro que nós temos como primeira derrota do exército nazista a Batalha de Stalingrado, já em 1943, mas muitos historiadores dizem que, enfrentando a Inglaterra, embora não houvesse de fato uma derrota concretizada, mas Hitler encontrou uma força de resistência muito grande, tanto que eles desistiram de um certo tempo de ficar bombardeando os ingleses que estavam sempre resistindo para poder lutar em outras frentes, porque a Inglaterra não se rendia e não se rendeu, e até o fim da Segunda Guerra se manteve forte em relação às investidas nazistas. O que eu já falei para vocês sobre a Guerra Relâmpago, que era adotada por Hitler, a Blitzkrieg, nós temos aí algo importante para ser destacado, que é a estrutura militar dos nazistas. Como eu disse para vocês, Hitler tira a Alemanha de uma crise econômica significativa na década de 30, ele ascende ao poder em 1933 e desde então ele estrutura principalmente a área militar da Alemanha. Então nós temos carros de guerra de última geração, armas de última geração para a época, uma aviação impecável. Então Hitler estruturou o seu exército, na verdade se preparou para a guerra desde sempre. Então ele atacava, como eu disse para vocês, é a característica da guerra relâmpago, simultaneamente pelas três áreas, pelas três vias, e sempre com resultados muito positivos, porque o território inimigo não tinha como, o ataque também era surpresa, então não se tinha como organizar para poder contra-atacar. Então, por exemplo, as primeiras investidas de Hitler, basicamente não houveram reações, não houveram resistência quando ele invade a Tchecoslováquia, quando ele invade Holanda, Áustria, Bélgica. Então, assim, praticamente não há resistência, por isso, principalmente porque ele usa sempre essa tática na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram oficialmente na guerra, na Segunda Guerra Mundial, no dia 8 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacam a base militar de Pearl Harbor, que ficava no Havaí, a base militar norte-americana, no dia 7 de dezembro. As justificativas, o porquê dos japoneses atacarem os norte-americanos. Então, assim, existe, segundo algumas justificativas históricas que nós podemos aqui destacar, a mais coerente, que teria sido algo dito pelo próprio ditador japonês, era uma ação preventiva, porque existiam no sudeste da Ásia frotas norte-americanas, embarcações norte-americanas, e que de certa forma
dificultavam a ação imperialista dos japoneses. Os japoneses queriam invadir as regiões próximas e se sentiam ameaçados com essas embarcações norte-americanas. Então, queriam destruir parte do poder naval dos norte-americanos, bombardeando a base militar dos Estados Unidos, tá? Entre outras questões que a gente pode destacar que aconteceu na época foi que os norte-americanos, na verdade, vendiam produtos industrializados aos japoneses até início da Segunda Guerra Mundial. Mas quando os norte-americanos souberam dessa relação, desse pacto, união entre japoneses, alemães e italianos, os japoneses cessaram essa venda e os japoneses ficaram furiosos com essa atitude. Então, a gente pode também elencar como um dos motivos. No dia 8, Tóquio oficialmente declara guerra aos Estados Unidos. Um dia depois, dia 8 também, os norte-americanos declaram guerra ao Japão. No dia 11, Itália e Alemanha declaram guerra aos Estados Unidos, porque, afinal de contas, existia um pacto entre alemães, italianos e japoneses, e automaticamente os norte-americanos declaram guerra contra a Alemanha e Itália. E está aí, depois de 1941, destinos traçados que cruzam os norte-americanos com os norte-americanos, e o fim da guerra é pautado pela ação dos norte-americanos com as bombas atômicas que iriam soltar em Hiroshima e Nagasaki. A Batalha de Stalingrado é a batalha mais violenta da Segunda Guerra Mundial, com inúmeras mortes, cerca de 1 milhão de mortes durante essa batalha, em 1943. Foi a primeira derrota dos nazistas. Mais de 130 mil soldados nazistas se renderam em território soviético e foi uma batalha muito violenta, porque os civis soviéticos acabaram entrando na guerra. Então, mulheres pegaram em armas, crianças chegaram a pegar em armas. Então, havia uma mobilização popular muito grande e uma ideologia muito grande, uma causa de guerra muito grande. Nós não podemos esquecer de que existia uma ditadura comunista na Rússia. Stalin tinha um poder era um ditador, mas manipulava tudo na Rússia. Então, assim, essa comoção popular, essa participação popular na guerra foi fundamental para a questão da autoestima, do sentimento nacionalista que já reinava na Rússia. Mas os soviéticos, eles adotaram a técnica de guerra arrasada, que não é novidade, eles sempre adotam essa técnica de guerra arrasada. Vocês lembram aí das guerras napoleônicas, quando o imbatível exército de Napoleão adentra o território russo. Os russos, na verdade, eles recuaram para fazer com que o exército napoleônico caminhasse mais, se desgastasse e desse tempo o inverno rigoroso da Rússia chegar. E isso fez com que derrotasse o exército de Napoleão, e assim acontece na Segunda Guerra Mundial também. Então, eles vão recuando para ir ganhando tempo, destruindo o que pudesse ajudar ajudar o exército inimigo, contando também com o inverno rigoroso da Rússia, também colaborou, claro. Então, assim, os nazistas, eles chegam a tomar a cidade de Stalingrado e há praticamente a destruição total de Stalingrado, porque os soviéticos recuam, saem da cidade, depois retornam para cercar os soviéticos. Foi uma batalha extremamente violenta, sangrenta, com um número de mortes absurdos, mas aí nós temos a rendição dos nazistas, e esse é, na verdade, o primeiro passo para a decadência de Hitler. A Batalha de Stalingrado, em 1943, ela é bastante marcante para a Segunda Guerra Mundial, não só pela violência, pela quantidade de mortes, mas sobretudo porque foi onde o exército nazista perdeu a sua confiança, e a autoconfiança do exército nazista, a sensação de se sentir superior, dessa superioridade que foi muito trabalhada por Hitler. Hitler trabalhou muito isso, veio muito de Hitler, formar esse exército imbatível, de se achar invencível, de se sentir superior de fato. Então, assim, foi a primeira derrota de fato de Hitler, e foi um momento em que os aliados conseguem o fôlego para poder avançar,
tem aí a ajuda significativa dos Estados Unidos e todos os ventos agora sopram a favor dos aliados. Mas vamos lá. O dia D, que é conhecido como dia decisivo da Segunda Guerra Mundial, foi o dia 6 de junho de 1944, no ano seguinte, em que a Normandia é ocupada por tropas norte-americanas. Mais de 600 mil homens são enviados. Normandia que fica na França. Então, a França, que estava ocupada pelo exército soviético, pelos alemães, passa a recuar. Qual era a intenção da tática de guerra até aí? Era fazer com que os soviéticos recuassem para a Alemanha. Eles que já tinham dominado grande parte da Europa. Então, assim, aí nós temos um momento extremamente importante para ser analisado. Lá da região da Rússia, na frente do Oriente, aliás, na região do Oriente, os soviéticos empurravam os alemães para a Alemanha, para Berlim. Na frente ocidental, os norte-americanos e os franceses ainda resistentes, eles começaram a empurrar os alemães também em direção à Alemanha. Então, era uma forma de fazer com que esses alemães se concentrassem, se retirassem desses territórios ocupados e se concentrassem na Alemanha para conseguir a rendição dos nazistas. E assim começa a acontecer no dia D, que é o dia 6 de junho de 1944, quando os norte-americanos ocupam a Normandia e tudo muda a partir de então. Existem imagens muito significativas durante todo esse processo de Segunda Guerra Mundial, mas uma das que mais marca é uma foto que inclusive foi encomendada pelo próprio Stalin, dos soldados soviéticos em território alemão. É uma foto que foi tirada aí, em que nós percebemos aí a bandeira da Rússia sendo fincada ali no alto, na região da Alemanha, já em Berlim, na cidade de Berlim. Então, assim, é muito provável que os soviéticos tenham conseguido chegar primeiro em Berlim do que os norte-americanos, né? Isso daí já temos aí uma alusão significativa para o que vem depois da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria, que é esse embate ideológico entre comunismo e capitalismo, que se tem aí duas grandes forças, os Estados Unidos de um lado e os comunistas soviéticos do outro lado, liderados por Stalin, tá? Então, nós temos aí uma imagem significativa desse momento, que é quando os soviéticos conseguem chegar primeiro na Alemanha e dominar parte dessa região. Então, chegam primeiro, tem a foto, que inclusive é encomendada por Stalin, e representa muito bem esse momento, e como eu disse para vocês, já antecipa, de certa forma, esse embate que acontecerá depois entre Rússia e Estados Unidos. 1945 e o final da Segunda Guerra Mundial. Bem, pessoal, é preciso que se pontue alguns pontos importantes até aqui. Primeiro que em 1943, Itália se rendeu e Mussolini foi fuzilado. Em 1945, no início de 1945, a Alemanha é invadida pelos norte-americanos, pelos soviéticos, sobretudo por estes dois grupos, e os alemães são encurralados, Berlim é tomada, Hitler comete suicídio, embora existam muitas teorias aí da conspiração a respeito da morte de Hitler, que ele não teria morrido nesse dia, que ele teria, na verdade, fugido. Mas, assim, é preciso que a gente conte o que, de fato, a história considera como mais verídica, e o fato dele ter cometido suicídio, tá bom? Ele se casa um dia antes com a sua companheira, que ainda não tinha oficializado o casamento. Ele se casa um dia antes, tinha consciência de que a guerra estava perdida, e comete suicídio até para não ter que passar pelo mesmo que Mussolini, seu colega, havia passado, ser fuzilado pelo exército inimigo. Mas enfim, 1945, e Japão a todo vapor não se rendia. Gente, a bomba atômica usada pelos Estados Unidos, ela não foi construída para a Segunda Guerra Mundial, embora a Segunda Guerra Mundial tenha sim motivado muito isso, acelerado muito o processo do término da bomba atômica, mas ela não foi um plano planejada para ser usada na Segunda Guerra Mundial. Já tinha sido terminada, foi usada de forma muito cruel pelos norte-americanos no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945.
No dia 6 de agosto de 1945, os norte-americanos soltaram uma bomba nuclear na cidade de Hiroshima, no Japão. Primeira bomba nuclear a ser usada na história em uma guerra. E no dia 9, 3 dias depois, soltaram na cidade de Nagasaki. O Japão não se rende com a primeira bomba, por isso a decisão de soltar a segunda bomba em Nagasaki. Então, o Japão permanece ainda na Segunda Guerra Mundial, o que pode ser visto de forma muito cruel pela liderança japonesa, mas nada se compara à atitude de matar mais de 200 mil pessoas instantaneamente com as duas bombas nucleares. Em Hiroshima, 140 mil mortes instantâneas, em Nagasaki, 70 mil mortes, fora todas as consequências que vieram depois, milhares de pessoas feridas, pessoas que tiveram consequências físicas da bomba atômica por anos depois. As próximas gerações, as gerações que vieram depois, sentiram os efeitos ainda da bomba. Então, assim, o desastre realmente social, humano, foi indescritível, e a gente precisa falar sobre isso e marcar isso, assim como a gente precisa falar sobre o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, do antissemitismo aflorado por Hitler, da quantidade de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. E se fala muito em judeus, mas a gente sabe que nos campos de concentração foram ciganos, foram homossexuais. Então é preciso que a gente fale de tudo isso, como é preciso falar sobre a Batalha de Stalingrado, a violência disso. É preciso que se demarque também o desespero dos alemães quando o exército inimigo invade a Alemanha. E em uma tentativa frustrada, Hitler convoca adolescentes para pegarem armas e tentar conter o avanço dos inimigos. Então, assim, dentro da história da Segunda Guerra Mundial existem várias micro-histórias e a gente precisa ressaltar tudo isso e não ser indiferente a uma questão como essa que foi as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, assim, esses são os processos, isso faz parte, é uma história que faz parte desse processo da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que tenha ficado claro os principais pontos até aqui. Por fim, algumas das principais consequências desse grande conflito da Segunda Guerra Mundial. Quero começar falando que foram contabilizados mais de 80 milhões de mortes, e a gente não pode ser indiferente a isso, apesar de que isso não está no slide, mas nós não podemos ser indiferentes a isto. Comparado à Primeira Guerra Mundial, um número absurdo. A Primeira Guerra Mundial deixa aí 10 milhões, em torno de 10 milhões de mortes. A Segunda Guerra Mundial, mais de 80 milhões. Até porque a Primeira Guerra Mundial, a principal característica eram as guerras de trincheiras, como vocês sabem, não existia bombardeio aéreo, não existiam bombas nucleares. Não houve uma batalha de Stalingrado em que só nessa batalha morreram 1 milhão de pessoas, quer dizer, realmente não dá nem para comparar. Mas, enfim, a Alemanha passou a ser dividida em 4 áreas de influência, 4 zonas de ocupação, com os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que não existem vencedores em uma guerra, mas no caso, França, Inglaterra, Estados Unidos e a Rússia. A ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como as maiores potências econômicas da época. A Guerra Fria, o mundo se divide, há uma bipolarização, uma polarização, na verdade, ideológica entre o capitalismo e o comunismo, é o nosso próximo assunto, nós vamos ver isso. E a criação em outubro da ONU. Vocês lembram da Liga das Nações, que foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial, que inclusive não dá certo? A Liga das Nações, ela tinha o objetivo de evitar um novo conflito, de haver a ligação entre as nações, o nome já dizia tudo. Pois é, a ONU, ela vai substituir a antiga Liga das Nações, que vai fracassar. É criada em outubro, no dia 24 de outubro de 1945, então a guerra oficialmente termina no dia 9. Não no dia 9, o Japão acaba decretando a sua rendição no dia 15 de agosto, e no dia 24 de outubro do mesmo ano, a ONU é criada, a Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo, principal objetivo, unir as nações e evitar a todo custo um novo conflito, e de fato tem cumprido o seu papel e evitado esse conflito. O papel da ONU hoje se estende muito. Hoje a ONU
Além disso, existe uma relação muito próxima nos países de interferir na política de um país, de interferir na questão dos direitos humanos, quando esses direitos humanos são ameaçados, de cobrar dos países isso. Então, enfim, que fique aí o aprendizado sobre a Segunda Guerra Mundial, dos principais acontecimentos, e que não reste nenhuma dúvida, pelo menos a respeito do que é mais importante ser destacado.